A gente vai ler aqui, ó, do livro Segue-me, de Emmanuel, Mensagens de Emmanuel, ditada pelo Espírito Emmanuel através de Chico. A lição na escola diária. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Jesus está em Mateus 6:34. A paciência em si não se resume à placidez externa que estampa a serenidade na face e conserva o pensamento atormentado e confuso. Indubitavelmente, semelhante esforço da criatura na superfície das manifestações que lhes dizem respeito é o primeiro degrau da paciência e deve ser louvado pelo bem que espalha. Paciência real, entretanto, não é feita de emoções negativas, dificilmente refreadas no peito e suscetíveis de explosão. Tolerância autêntica descende da compreensão, e todos possuímos no íntimo todo um arsenal de raciocínios lógicos, a fim de garanti-la por cidadela da paz na vida interior. Em qualquer dificuldade com que sejamos defrontados, não auferiremos efetivamente qualquer lucro em nos impacientarmos, conturbando ou destruindo a própria resistência. Muito aluno digno perde a prova em que se acha em curso o ensino, não pela afeição do problema proposto, e sim pela própria excitabilidade na hora justa da promoção. Recordemos que a vida é sempre uma grande escola. Cada criatura estagia no aprendizado de que necessita, e cada aprendizado é clima de trabalho com oportunidade de melhoria. Desespero é desgaste. Irritação é prejuízo antes do ajuste. Reflete nisso e, à frente de qualquer empeços, acalma-te para pensar e pensa o bastante, a fim de que possas acertar com a vida e servir para o bem. E possamos todos agora conectar os nossos pensamentos na verticalidade do mais alto, da espiritualidade superior, comungando com Jesus e os benfeitores amigos destes momentos de reflexão e pedindo a Ele que, na sua infinita bondade, permaneça conosco, facilitando o nosso entendimento no estudo de hoje e enraizando em nossos corações a mensagem cristã e espírita que receberemos através da companheira que se preparou com muito carinho para nos falar nesta noite. E uma vez enraizados esses ensinamentos, que a gente possa produzir frutos afetuosos de amor, de paz, de exemplo, de caridade e de zelo ao próximo.
Certo, Senhor Jesus, de que aqui estás e permanecerás, pedimos que leve até Deus, o nosso Pai, de infinita misericórdia, os nossos agradecimentos pelas bênçãos recebidas durante esta semana, pelo alimento da mesa, pela saúde, por estarmos aqui, ouvintes, por estarmos aqui de pé, Senhor, enquanto muitos irmãos nossos tombaram diante deste vírus e de outras enfermidades. Por isso, somos só gratidão e te pedimos, Mestre maior, que leve até Deus os nossos eternos, infinitos agradecimentos. E assim, Senhor Jesus, em nome daqueles benfeitores que zelam por esta tarefa de estudo doutrinário no movimento espírita, em teu nome e em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar a tarefa doutrinária desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, nós temos para o nosso deleite a nossa companheira já de casa, né? Estudiosa da UESEL, nossa casa irmã, em que ela e o esposo Horácio sempre nos atendem com muito carinho a todos os nossos convites, seja presencial ou online, só quando eles não podem realmente. Por isso, nós já de antemão agradecemos, Diana, por estar aqui conosco. Que Jesus possa intuí-la e conduzir através da inspiração a tua fala de hoje, nesse tema tão providencial para todos nós, que não sabemos distinguir por conta da nossa inferioridade o que é necessário e o que é supérfluo, né? Nós vamos já pedir de antemão que o nosso companheiro Luiz, ao término da fala, né, da Diana, possa encerrar as nossas atividades, dando os nossos recadinhos e nos abençoando com uma prece final. Diana, seja bem-vinda. O espaço é todo seu. Muito obrigado a todos os nossos amigos da comunidade espírita Leon Denis, que sempre nos recebem com muito carinho. Eu venho nessa casa com muita alegria sempre. E depois da prece inicial, acho que ficou muito pouco para falar, então eu vou dar boa noite e encerrar a reunião. Brincando. Mas a prece, na verdade, ela englobou boa parte do que eu ia falar, porque a espiritualidade sabe, né, fazer essa harmonização que é tão necessária, né? Mesmo sem a gente ter se comunicado antes. Mas hoje o nosso tema é o necessário e o supérfluo. E o Kardec, né, que é o nosso grande codificador da doutrina espírita, a sua primeira obra, como nós sabemos, foi o Livro dos Espíritos, editada em 1857. O Livro dos Espíritos, na verdade, é bom que a gente sempre lembre, eu gosto de falar assim, mas não de uma maneira pejorativa, mas de uma maneira muito respeitosa, ele é um grande resumo da doutrina espírita, né? Mas não um resumo de uma forma pejorativa, de uma forma superficial e rasa, como muitos resumos são. Muito pelo contrário. O Livro dos Espíritos foi um grande laboratório, um grande balão de ensaio de Kardec para trazer para nós essa doutrina. E vejam, Kardec, como grande investigador, como grande cientista que ele era, ele pensou nas quatro que afligiam o ser humano, e ele próprio, como ser humano, nesse planeta Terra, e colocou em cada uma das partes de O Livro dos Espíritos. E depois, posteriormente, cada uma dessas partes ele desenvolveu em uma obra básica. Querem ver?
Primeira pergunta que Kardec pensou: de onde eu vim? Se questiona Kardec. Essa é a primeira parte do Livro dos Espíritos, que posteriormente vai gerar outra obra básica, que é a Gênese. Segunda pergunta que Kardec pensou: o que eu sinto? Segunda parte de O Livro dos Espíritos, que posteriormente é desenvolvida e se transforma no Livro dos Médiuns. Por que eu sofro? Se questiona Kardec. Terceira parte de O Livro dos Espíritos, que posteriormente se transforma em O Evangelho segundo o Espiritismo. Para onde eu vou? Quarta pergunta que Kardec se faz. Quarta parte de O Livro dos Espíritos, que se transforma posteriormente em O Céu e o Inferno. E o que a gente veio hoje fazer aqui? A gente veio falar de um pedaço pequenininho dessa pergunta: por que eu sofro? Um pedaço pequenininho desse por que eu sofro, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos e posteriormente desenvolvido em O Evangelho segundo o Espiritismo. E por que eu escolhi esse tema do porquê eu sofro? Um tema dentro dessa pergunta: por que eu sofro? Porque nós, enquanto sociedade planetária, temos sofrido muito nos últimos séculos, diria assim. Guerras, fome, desigualdade social, o flagelo das drogas, grandes flagelos destruidores, terremotos, vendavais, furacões, tsunamis. Nós, como sociedade planetária, temos sofrido muito e agora, não satisfeitos com todo o sofrimento que nós já temos enfrentado, nos vem o quê? Uma pandemia de Covid, de coronavírus. E eu já falei anteriormente, aqui mesmo na CELD, e aí eu reporto os nossos companheiros a essa palestra anterior, O Amor nos Tempos do Cólera, que deve estar lá nas redes sociais de vocês. Mas eu vou só fazer um pequeno parênteses aqui para relembrar um conceito que eu trabalhei lá naquela palestra. Deus permite que um vírusinho, que nem ser vivo é, porque vírus não é ser vivo, atinja todo o globo terrestre e modifique a nossa forma de pensar, a nossa forma de nos alimentarmos, a nossa forma de estudar, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma até de ir na casa espírita, de conviver com os nossos parentes, amigos. Olha só, gente, por que Deus permite isso? Ele permite a pandemia de Covid como um flagelo coletivo, e foi nesse aspecto que eu trabalhei lá na outra palestra, que quem não teve oportunidade puder dar uma olhadinha. Ele nos permite isso como flagelo coletivo para que nós consigamos desenvolver atributos, características que, em condições normais, nós não estávamos conseguindo desenvolver. Então, ele permite um flagelo coletivo, ele permite um flagelo destruidor como maneira de acelerar o nosso desenvolvimento. Aí vocês poderiam me perguntar assim, Diana, mas Deus tinha que acelerar o nosso desenvolvimento nos fazendo sofrer? Bom, e aí, dentro desse porquê eu sofro, eu vou falar com vocês a respeito das leis. Tanto na nossa sociedade, quanto no mundo espiritual, na nossa vida enquanto seres espirituais, nós temos leis que nós temos que obedecer se nós não quisermos sofrer. Vamos pensar na nossa sociedade só para a gente entender. Toda vez que eu desobedeço uma lei, toda vez que eu desobedeço uma regra, eu sofro uma consequência. Querem ver? Se eu desobedecer uma lei de trânsito, por exemplo, o que vai acontecer comigo? Vou levar uma multa. Consequência. Vou sofrer, porque eu vou ter que pagar essa multa. Se eu desobedecer, por exemplo,
uma norma aí do condomínio onde vocês moram, o que vai acontecer? Bom, você vai receber uma advertência do seu síndico, ou, em último caso, aí, uma multa, e vai sofrer as consequências desse seu ato de desobediência à norma. Se eu pagar uma conta com atraso, por exemplo, e não depende do motivo, basta eu pagá-la com atraso, eu não vou ter a multa lá da conta? Estou sofrendo uma consequência por ter descumprido uma regra. Se, em último caso, eu desobedeço uma lei criminal e mato uma pessoa, por exemplo, eu vou para a prisão, eu vou sofrer a consequência daquilo que eu descumpri. Então, todas as vezes que eu desobedeço uma regra, uma norma, eu sofro uma consequência que me faz sofrer em grau maior ou menor, a depender do meu descumprimento. Mas vejam só, Deus, que é infinitamente soberano, justo, bom e misericordioso, iria fazer normas e não nos dar o conhecimento dessas normas, dessas leis? Não. Deus nos dá o conhecimento daquilo que a gente não deve desobedecer, porque aí, se a gente decide voluntariamente, de nossa própria vontade, desobedecer, aí a gente vai sofrer as consequências. Então, é necessário conhecer a regra que eu não devo desobedecer. E foi por isso que Kardec, retornando, faz a pergunta por que eu sofro, começa o seu trabalho no Livro dos Espíritos e o desenvolve posteriormente no Evangelho segundo o Espiritismo, porque é no Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec sistematiza as leis de Deus que nós temos que conhecer para que não as descumpramos e, consequentemente, não soframos. Então, o trabalho de Kardec é um trabalho de revelar aquilo que nós temos que conhecer para não descumprir e, consequentemente, não sofrer. O nosso tema está dentro da lei de conservação. Mas o que é conservação? Conservação é um conjunto de medidas, de providências que eu adoto para que eu impeça que coisas, alimentos, patrimônio se deteriorem. Para que eu impeça que coisas que me são caras, coisas de valor para mim, se deteriorem. Eu quero conservá-las, eu quero mantê-las. Por exemplo, quando eu coloco a panela de feijão, fiz o meu feijãozinho fresquinho hoje, fervi e coloquei na geladeira. Por que eu coloquei ele na geladeira? Para conservá-lo, certo? Quando eu coloco o meu dinheiro lá na poupança, paguei as minhas continhas do mês, sobrou um pouquinho, coloquei na poupança. Para manter esse dinheiro, para manter o poder aquisitivo desse dinheiro, ou pelo menos tentar. Quando eu limpo a minha casa, pinto, ou faço um pequeno reparo que seja necessário, eu quero conservar a minha moradia, continuar mantendo ela agradável, salubre. Mas será que era sobre essas coisas, nosso patrimônio, nosso alimento, nossa casa, que Kardec queria dizer lá quando ele tratou da lei de conservação em O Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Na verdade, Kardec queria ir muito mais fundo. Ele queria nos revelar a norma que faz com que os indivíduos busquem a manutenção da vida no corpo físico. Manter-se no corpo físico, conservar-se no corpo físico. A lei de conservação trata do instinto que todo ser humano tem de se manter no corpo físico e não findar a sua vida, porque o corpo físico é o nosso veículo reencarnatório. Sem ele, acabou a reencarnação. Então, é isso que é a lei de conservação. A gente luta para não ser prejudicado de nenhum modo, certo? Mas aí veio o quê?
veio a Covid. E lembram que eu disse que a Covid era um flagelo coletivo que Deus nos entregou exatamente para ensinar que nós não estávamos fazendo a coisa de uma maneira certa e que nós tínhamos que acelerar o nosso desenvolvimento e fazer as coisas da maneira certa? Com a Covid, uma das interpretações que eu faço, Deus quer que nós levemos a lei de conservação a um patamar superior. Não se trata apenas de conservar apenas a mim, Diana, providências que eu tenho que adotar na minha vida para conservar somente a mim. Se trata de conservar a Gláucia, de conservar a Lúcia, de conservar o Kleber. Se trata de eu tomar providências para conservar os demais e você tomar providências para conservar a mim. Nós estamos dando um passo como sociedade, um passo superior. Vejam só que sutileza. Deus quer que a gente avance enquanto sociedade. E eu vou exemplificar a Covid e a lei de conservação com um exemplo que todo mundo está sabendo agora. Máscara. Mas antes eu quero fazer um parênteses. Antes de eu falar da máscara, para que eu possa falar dela com mais propriedade, eu quero falar com vocês, lembrar a vocês que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto. Vocês sabem disso. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Agora, eu não vou tratar da doutrina espírita como filosofia, tampouco como religião. Eu vou tratar da doutrina espírita enquanto ciência. Espírita, que é espírita de verdade, obedece à ciência, obedece aos cientistas, obedece aos estudos técnicos. Fora disso, é discurso vazio. Então, voltando, uma das poucas certezas que se tem sobre a Covid, pelo fato dela ser uma doença muito nova, nós temos muitas perguntas, mas poucas certezas. Uma das poucas certezas que nós temos é que o distanciamento social e o uso de máscaras são importantes para que nós conservemos a sociedade. E aí eu pergunto para você, você está usando a sua máscara para se proteger? Não. Você está usando a sua máscara para proteger aquele com quem você fala. E ele está usando a dele para te proteger. Olha aí como é que Deus traz um flagelo destruidor para que a gente dê um passo a mais como sociedade. Não se trata mais de aplicar a lei de conservação só para mim. Se trata de eu aplicar a lei de conservação para os demais. E é aí que eu assisto com muita tristeza, como eu estava conversando aqui com a nossa irmã antes de começarmos, eu assisto com muita tristeza todo mundo na rua, todo mundo na praia, como foi no feriado. Jovens, instruídos, pessoas que não são ignorantes no sentido de não saber, de não ter instrução. As pessoas por aí. Então, vocês poderiam me dizer assim, Diana, mas máscara é chato, incomoda, eu suo, tá calor, tá chegando o verão. Quem usa óculos, embaça o meu óculos, é desagradável. E aí eu vou usar um exemplo que o nosso irmão André Trigueiro, jornalista carioca, tem um programa muito interessante que eu recomendo todos os dias às 9 horas da manhã no YouTube, tem no Instagram também, chamado Papo das 9. Ele fala assim, de fato, a máscara é bem desagradável. Mas sabe o que é desagradável mesmo? É pegar um tubo de plástico, enfiar na sua garganta, levar até o seu pulmão e fazer o seu pulmão ser abastecido de oxigênio com esse tubo de plástico, te desligar
por meio de um sedativo e fazer com que você acorde daqui a 30 ou 40 dias. Isso é desagradável. Máscara é só um incômodo. Então, quando você esquecer a sua máscara em casa, lembra da fala do trigueiro, tá? Mas já sabemos que a lei de conservação é esse instinto que todos nós temos de nos mantermos no corpo físico e que agora Deus quer que a gente dê um passo adiante e nos conservemos enquanto sociedade, uns aos outros reciprocamente. Mas aí vocês devem estar falando assim, mas Diana, não era necessário supérfluo a palestra? Calma. Eu tenho que chegar lá, né? Eu tenho que ir indo devagarzinho para chegar lá no necessário supérfluo. E o necessário supérfluo? Bom, dentro lá da lei de conservação, Kardec, nas questões de número 715 a 717 de O Livro dos Espíritos, trata do que é necessário e do que é supérfluo para que nós nos conservemos, para que nós nos mantenhamos no corpo físico. Por isso que eu fiz essa introdução até aqui. E o que é necessário? Necessário, presta atenção, meus irmãos, necessário é tudo aquilo que é indispensável, vou repetir, indispensável à vida. Aquilo que, sem aquela determinada coisa, eu não posso sobreviver. Isso é indispensável. Água, ar, alimento, nossos trabalhos, porque a gente vive num mundo onde existe a questão financeira, nossos trabalhos, isso é indispensável. As coisas são supérfluas. E o que é supérfluo? Supérfluas são as coisas que nos dão prazer, que tornam cômoda a nossa vida, mas sem as quais a gente poderia sim viver. A gente poderia viver sem essas coisas, mas a gente se acostumou a viver com elas. Eu vou dar um exemplo. Coca-Cola. Zero, né? Porque comum eu não estou podendo, não. Mas Coca-Cola zero. Eu amo Coca Zero. Eu adoro Coca Zero. Me deixa sem arroz e feijão, mas não me deixa sem Coca Zero. Coca Zero é supérfluo. Água é necessário. Coca Zero é supérfluo. Eu estou dizendo que você não pode beber Coca Zero, não, tá, gente? Não estou falando isso até porque, pronto, eu ia ter que desligar aqui o computador e ir embora, se me falassem isso. Mas é um supérfluo, é uma coisa que torna a minha vida mais agradável. É uma coisa que torna a minha vida mais feliz. Mas não é necessário. A água, sim, é necessário. E é com o exemplo da Coca Zero que eu queria refletir com vocês sobre a questão de número 716 de O Livro dos Espíritos. Nessa questão, os espíritos, na resposta a ela, os espíritos nos trazem algumas coisas muito importantes. Olha a questão, gente. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Ou seja, pelo que está aqui posto, a gente não sabe o que é necessário? Os espíritos respondem. Vou ler a resposta, tá? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios que lhe alteraram a constituição lhe criaram necessidades que não são reais. Vamos por partes, gente. Primeira coisa dessa resposta, os espíritos afirmam: o homem é insaciável. O que é ser insaciável? Insaciável é uma pessoa que nunca está satisfeita, nunca está saciada, sempre quer algo a mais. E é assim que os espíritos nos definem. Percebam só. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um sapato preto, um sapato é necessário, tá? Se eu tenho um sapato preto, eu já percebo que a minha bolsa preta não está muito boa, então eu tenho que comprar uma bolsinha para combinar com o meu sapato. Aí,
Quando eu comprei o sapato e comprei a bolsa, eu percebo que eu preciso de um cinto para combinar com a minha bolsinha com o meu sapato. Aí eu fico com a bolsa, sapato e o cinto. Mas aí o meu brinquinho já não tem um detalhinho preto. E aí eu compro um brinquinho insaciável. É ser insaciável. Se eu consigo um emprego novo, eu estava desempregada, e eu consigo um emprego que eu precisava tanto, eu fico feliz. Mas 3, 4, 6 meses depois, eu já acho que eu estou ganhando pouco. Eu preciso de uma promoção. Eu já acho que o meu colega de trabalho não é bacana, que eu poderia ter alguém mais bacana do meu lado. Olha como é que a gente é insaciável. Então, ser insaciável é nunca estar satisfeito com nada. Prosseguem os espíritos na resposta da questão. O homem é insaciável, mas a natureza traçou para o homem o limite das suas necessidades. Percebam, meus amigos, no fundo mesmo, é muito fácil perceber o que é necessário e o que é supérfluo. O problema é que a gente não quer perceber o que é necessário e o que é supérfluo. Exemplo, há muitos anos nós temos percebido que a natureza tem chegado no que se chama capacidade de suporte. O que é a capacidade de suporte? É o limite além do qual não é possível mais ir. Há anos se ouve que a água está terminando no planeta e a gente continua tomando banho de 40 minutos. Tem rapaz fazendo barba embaixo do chuveiro. Tem mulher se depilando embaixo do chuveiro. Insaciável. Insaciáveis. Criando necessidades que não são reais. Então, é muito fácil perceber se a sua necessidade é real ou não. E aqui eu vou fazer uma reflexão. Peço licença. É uma reflexão minha, pessoal, a respeito do que eu estou vendo na televisão. Ainda não vi ninguém do Espiritismo fazer essa correlação, mas vou trazer aqui para dividir com vocês. Se não concordarem, agradeço se depois da palestra puderem vir me dar o feedback, tá? Pandemia de Covid tá rolando, não tá? Tá todo mundo aí vendo a pandemia. E vou tomar como exemplo os nossos amigos lá dos Estados Unidos. Nossos amigos lá dos Estados Unidos decidiram que acabou a pandemia. Eles decidiram da cabeça deles que eles podem abrir tudo, que está tudo certo, que a pandemia já acabou. Não foi isso? Aí começou a maior onda de incêndios florestais nunca antes vista nos Estados Unidos, obrigando as pessoas a voltarem para casa porque elas não conseguem respirar do lado de fora. Deus deu a pandemia de Covid para a pessoa ficar em casa, para ela ficar em casa, para ela aprender a conviver com os seus, para ela aprender tecnologia, sei lá, por que na vida de cada um Deus fez isso. E a pessoa não obedeceu. Aí ele tem que mandar um incêndio. Não é que ele mande o incêndio, porque Deus não é punitivo, mas ele proporciona um flagelo para nos dar a lição. Mas a gente continua não aprendendo, né? Prosseguindo na análise da resposta. O homem é insaciável, já falamos. A natureza traçou para o homem o limite das suas possibilidades, das suas necessidades. Porém, os vícios criam necessidades que não são reais. O que são necessidades que não são reais? Necessidades que não são reais não são necessidades. São, portanto, supérfluos. A Covid, gente, tem nos convidado a revisitar o que a gente precisa, o que é necessário. E eu descobri tanta coisa que eu fazia nesses últimos 6 meses, que eu fazia tanta questão, que era tão importante para mim, que eu tinha que
trazer de fora, contratar outras pessoas para fazer, enfim. E que eu vi que não são assim tão importantes, ou que eu mesma posso fazer, ou que eu posso fazer de jeitos mais interessantes, mais diferentes, mais divertidos. E aí, o que eu quero propor a vocês nesse momento da nossa palestra? Eu não sou dona da verdade. O que eu estou trazendo aqui são reflexões minhas que serviram para mim a partir do estudo da doutrina e que você, meu irmão, vai ver se ela serve para você. Pode ser que ela não sirva, pode ser que você discorde de mim. Ok, mas vamos refletir juntos. São exemplos, porque eu acho que pelos exemplos a gente aprende muito bem, e na verdade não sou eu que acho isso, era Jesus, porque ele só ensinava exemplificando vide parábolas, né? E eu vou trazer esses exemplos para vocês, tá? Reforçando que tudo é relativo. Cada pessoa vai ver o que se aplica à sua vida. Vocês devem ter visto que eu tô com a unha feita, certo? Vocês devem ter percebido. Eu que fiz, tá, gente? Tô tão orgulhosa de mim. Eu fiz sozinha. Vou até chegar mais perto da câmera para vocês verem como é que ficou bom. Será que na manicure é necessário? Será que ir na manicure é uma atividade indispensável? Não sei. Eu não sei em que circunstâncias você foi, se a sua manicure estava precisando de uma força, se você foi se protegendo, se você, por exemplo, é diabético e o pé do diabético tem que ser muito tratado. É um exemplo, hipoteticamente, tá? Não sei, é você que vai saber. Ir na manicure por mero deleite, saindo na rua sem nenhum tipo de cuidado durante a pandemia, desculpa, gente, é supérfluo. Desculpa. É supérfluo. Não é necessário. Mas se você puder, se você tem aquela manicure que sempre trabalhou com você, que sempre fez tua unha, para a formatura, para o casamento, para o dia a dia, não sei, e ela estiver apertada e você tiver nas suas possibilidades de dar uma força para ela, eu tenho a minha manicure, né? E desde o início da pandemia eu continuo pagando ela, eu pagava ela por mês, eu continuo pagando ela. Se tiver nas suas possibilidades, é você que vai avaliar, meu irmão. Outro exemplo. Shopping. Ir no shopping em tempo de pandemia é necessário? Como regra, quase que absoluta, nada do que eu compro no shopping é indispensável. Indispensável, não é, né? Lá eu tenho comodidades. Tanta coisa que a gente pode comprar online, gente, aqui que vai ser entregue na sua casa, no conforto, na segurança do celular. Você precisa ir para o shopping para passear, para dar uma volta, para tomar um sorvete, para... Agora eu vou dar um exemplo. Uma amiga minha mesmo outro dia me ligou e falou que tinha ido no shopping, eu quase matei ela por telefone. Ela falou, calma, Diana. É que a haste do meu óculos arrebentou e eu fui lá na ótica, eles consertaram e agora eu tô enxergando. Não, aí beleza. Aí era necessário. Como é que a pessoa vai ficar sem enxergar? Não tem como. Então, por isso que eu digo que tudo é relativo, tá, gente? E essas são as conclusões que serviram para mim, não precisam servir para vocês, tá? Vou falar de uma que o pessoal costuma não gostar, não. É bom que assim, se eu não for mais convidada para vir na casa, eu já vou saber o que aconteceu. O povo ficou bravo comigo. Tava todo mundo saindo feliz e contente, eu vim jogar um banho de água fria na galera. Se eu não for mais convidada, eu já sei o que é. Tá? Mas eu vou falar. Se vocês não gostarem, ficarem bravos comigo, paciência. O povo também não gostou, não estou nem me comparando, mas o povo também não gostava de ouvir as verdades que Jesus tinha para dizer. Não estou me comparando com Jesus, gente, não é isso. Mas, né, é um fato. Em tempos de Covid, ir na academia é necessário? Academia de ginástica? Não é necessário, gente. Na academia não é necessário. Academia é um ambiente fechado,
onde as pessoas passam a mão no nariz, seguram estão suando, né? Normal, passa a mão no nariz, segura no equipamento, transpira, e aí passa a mão no cabelo. Não, gente, na academia durante a Covid não é necessário. Cuidar do corpo físico, fazendo um exercício físico, isso é necessário. Tanto tutorial aí pela internet para você baixar uns exercícios que você possa fazer na varanda da tua casa, com uma bicicleta ergométrica, com os móveis da sua casa. Tem um monte de professores ensinando de graça como é que você faz. Andar na praia de máscara, pelo amor de Deus, por favor, né? No ambiente aberto. E na academia não é necessário. Agora eu vou dar um exemplo. Você tem um problema severo de coluna, hipoteticamente, e você faz pilates como tratamento fisioterápico. Aí é necessário. Tudo é relativo, tá? Mas, se tiver nas suas possibilidades, continuar pagando a academia, se tiver nas suas possibilidades, mesmo não indo, para dar uma força lá para o pequeno empresário, se você puder, já estava no seu orçamento. Solidariedade, é o nosso dever de solidariedade. É isso também que a pandemia vem nos ensinar. Restaurante. Ai, que vontade de comer um sushi. Ai, que vontade de ir na pizzaria. Ai. Pede em casa, gente. E no restaurante não é necessário. Pedir em casa já não era necessário, né? Mas, se você tiver muito afim, vou até quebrar seu galho. Pede em casa, não é necessário. Está se expondo. Não é científico. Tá? Estou só dando exemplos. Aproveite esse momento da pandemia para aproximar a sua família. Eu descobri na pandemia que eu sei fazer bolo. Olha só, descobri. Gente, já fiz bolo de tudo aqui em casa. Tem bolo de churros, bolo de banana. O único que saiu horrível foi um bolo de limão, que eu tive a infeliz ideia genial de substituir o leite por suco de limão. Obviamente, aquilo ficou um patê e as crianças chamaram de Credo que Delícia, que é um programa da GNT que parece que o negócio sai todo errado e o pessoal come. Comeram, mas aquilo uniu a minha família uma tarde inteira fazendo bolo. Aproveita seu tempo, né? Mas se você puder dar uma força lá, é o que eu estou falando do dever de solidariedade, para o teu vizinho que tem um restaurante, que está se esforçando para abrir, se você puder dar uma força, tiver nas suas possibilidades, peça comida em casa. O que eu quis dizer com esses exemplos, meu amigo, é que para a gente distinguir o que é necessário do que é supérfluo, a gente tem que baixar o olhar e não suspender o olhar. Vocês conseguem perceber essa metáfora, o que ela quer dizer? Olhar o que é necessário é baixar o olhar e não suspender, certo? É deixar da gente deixar de fazer aquilo que não é indispensável em prol da coletividade. Ou a gente vai querer continuar repetindo a prova que nem aluno rebelde. Conversava com a minha amiga, antes de começar aqui a palestra, que enquanto a gente não superar essa prova da pandemia, de que é necessário um recolhimento, é um momento de reflexão, é um momento de resolver os problemas que você tem dentro da sua casa, que pelo fato de você estar na rua, você vai colocando para baixo do tapete, por exemplo, que é um momento de ser mais solidário, colaborando com uma obra social, que é um momento de ser mais solidário, comprando ou ajudando ou pagando, mesmo aquela coisa que você não está utilizando. Se você não aproveitar para aprender essas lições, pode ser que a gente se submeta a provas mais duras, como, por exemplo, o fogo lá nos Estados Unidos. Vamos querer continuar repetindo de ano ou vamos passar de ano de uma vez? A opção é individual, mas os efeitos são coletivos. Peço muitas desculpas se eu fui desagradável.
muitas. Eu não acho que é digno, nem acho que é decente para mim, enquanto espírita, tendo me recolhido e tendo feito essas reflexões para minha vida, não compartilhar com vocês. Peço muitas desculpas se eu ofendi alguém, ou se eu coloquei o dedo na ferida, ou se a pessoa ficou chateada comigo, mas eu não podia me furtar de falar essas palavras para vocês. Estou à disposição de todo mundo e desejo que a gente passe de uma forma mais serena por esse momento e aprendendo, tá? Fiquem em paz, fiquem com Deus e muito obrigado por essa recepção tão maravilhosa que eu sempre recebo aqui na comunidade espírita Leon Denis. Um beijo muito grande a todos vocês.